18h38, o Radar de Notícias de volta para o terceiro e último bloco, que é sempre no oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Um abraço para o seu Manuel, nosso amigo, companheiro, telespectador assíduo. É com grande prazer que nesta quarta-feira, neste último bloco, recebo aqui nos nossos estúdios para mais uma entrevista, a primeira do ano, o vereador Edmilson Souza do PSOL. Vereador, muitíssimo obrigado pela sua presença, é sempre um prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo, boa noite. Eu que agradeço mais uma vez o convite, primeira vinda aqui do ano de 2025. É sempre um prazer estar aqui debatendo, discutindo e ouvindo também, né, aí sobre as questões da nossa cidade. Vereador, vamos começar com a pergunta elementar. Estamos a cerca de 5 dias aproximadamente da volta dos trabalhos da Câmara. No próximo dia 3, segunda-feira, as sessões serão retomadas após o recesso parlamentar. Vou fazer duas em uma para o senhor. Primeiro, qual a expectativa do senhor para essa volta? E nesse começo de ano, primeiro ano de uma legislatura nova, primeiro ano de um governo novo, o que é prioridade nesse momento, vereador? Na verdade, eu penso que a gente tem que torcer, eu farei a minha parte, obviamente, mas torço para que os colegas também ajudem a Câmara ter um protagonismo que não tem, vamos ser bastante sinceros. Nós temos uma Câmara dos últimos anos aí, uma Câmara sem nenhum brilho, uma Câmara Municipal apenas carimbadora dos projetos do Executivo, aprovadora de medidas, inclusive impopulares, propostas pelos governos anteriores. Então, eu queria dizer o que eu espero é que a gente tenha uma Câmara que tenha postura, que tenha seriedade, que não seja um ambiente desqualificado, que seja um ambiente onde a gente consiga ali trocar ideias e debater os grandes temas da cidade, né? Que eu acho que é o que falta. Uma Câmara Municipal que se posiciona, que debate as questões, que recebe a população, que tem escuta sobre os dilemas e sobre as preocupações e angústias também da população, eu acho que ela cumpre o papel. Então não vou dizer, óbvio, nós estamos aí na Câmara já há algum tempo, mas eu estou ansioso, porque essa atividade parlamentar é uma atividade que eu gosto muito de realizar. Então, eu não sou daqueles que fujo da sessão, vai ter sessão. Não, eu gosto, eu acho que é o momento ali um pouco da gente fazer com que chegue à população a opinião nossa, de cada vereador na Câmara Municipal. Nós tivemos aí vamos dizer assim, eu estou chamando de pré-temporada, Sim. porque nós tivemos alguns colegas que fizeram uma pré-temporada intensa em janeiro, na minha opinião, alguns comportamentos para lá de questionáveis, mas eu acho que meio que foi uma espécie de pré-temporada. Mas agora o jogo é para valer e, na verdade, agora as coisas ficam registradas, tem ata, tem público, tem o contraponto, porque a rede social é assim, né? Só você fala. Então agora não, agora é diferente. Tem um contraponto ali, né? Se você falar, você vai ter outras pessoas ali, outros vereadores e vereadoras também se posicionando sobre o mesmo tema. Então agora treino é treino, jogo é jogo. Vereador, pegando carona num ponto da resposta do senhor, o senhor falou logo na primeira frase que espera uma Câmara que tenha protagonismo. Ao menos nas manifestações iniciais, antes do jogo começar, usando outra expressão do senhor, o presidente da Câmara, vereador Martello, tem dito que ele evidentemente sabe que a Câmara, e muitas vezes, ela é um aliado do Executivo, mas ele promete que a gestão dele vai trazer essa independência do Legislativo com o Executivo. O senhor está otimista para essa gestão? O senhor vê que há essa possibilidade desse fortalecimento ou não? Olha, o presidente Martello é um presidente que tem experiência, está indo para o terceiro mandato como presidente da Câmara, já tinha sido num período anterior, nos anos 90, retornou agora na legislatura anterior e agora de novo presidente da Câmara Municipal. Eu sempre digo o seguinte, o presidente da Câmara, ele é uma espécie de juiz, ali como se fosse uma partida de futebol, ele tem que deixar com que o jogo aconteça. Ele não pode ser aquele que não se posiciona, mas ele também não pode ser aquele que, de tanto apitar falta, o jogo não segue. Então, com a experiência que ele tem, com a expertise que ele tem, eu espero que ele deixe que a bola role, ou seja, que as opiniões sejam trocadas, que o debate seja feito. Mas de cara, eu me lembro do período, agora, eu nunca tinha sido vereador com o vereador Martello, mas nós tivemos, por exemplo, um período de muitas sessões.
E tem gente que fala, mas sempre teve? Não, nós pegamos o período, se você pegar os anos, o final dos anos 2000, de 17 até 2020, nós tivemos uma Câmara Municipal, aí depois, obviamente, teve a pandemia ali naquele primeiro ano, de 20 teve alguns efeitos em 21, mas se você pegar esse período, 17 foi um período terrível. Então as sessões não davam quórum constantemente, chegava uma informação que um munícipe na tribuna se inscreveu para falar de uma questão da saúde, derrubava a sessão. Que olha, pode criar uma crise que o governo derruba a sessão. Isso nós sofremos 18, 19, não, tem alguém aí que vai falar alguma coisa do prefeito. Nem se sabia o que era, nem quem era, e aí já se derrubava, não dava quórum para a sessão. Então esse período de 21, 22, foi um período, e de 23, 24, obviamente também, nós tivemos um período de muitas sessões, as sessões acontecendo, não sendo derrubadas ali a todo momento. Então eu espero que esse protagonismo vem daí, a bola tem que rolar, o jogo tem que acontecer do ponto de vista das propostas, das ideias, da pessoa ali apresentar. E também o contraponto, obviamente, as ideias do executivo. Nós somos, por excelência, uma casa fiscalizadora dos atos do prefeito, dos secretários, dos agentes públicos, sobretudo aqueles que estão investidos de cargos de confiança no governo. Ainda na seara do funcionamento do Legislativo, vereador, queria perguntar para o senhor o seguinte: eu soube que na última sexta-feira, na primeira reunião dos vereadores, um dos assuntos sobre o qual se tratou foi a possibilidade de mudança nos dispositivos de forma a permitir a reeleição para os cargos da mesa diretora. Ontem o seu companheiro de Câmara, vereador Laércio, esteve aqui, o questionei sobre isso e transmito a mesma pergunta para o senhor. O senhor é simpático essa mudança na legislação para permitir a reeleição dos cargos da mesa? Sim, não e por quê, por favor? Olha, eu vejo da seguinte maneira, quando eu cheguei para o meu primeiro mandato na Câmara Municipal, eu achava, nossa, mas 2 anos o mandato e tal, do presidente e tal, é muito tempo e tal. A Câmara de São Paulo, por exemplo, o mandato é anual. Então, a cada ano se elege um novo presidente. Mas eu já passei por diversas situações de que a mudança de presidente, ela tem uma descontinuidade. Vou citar um caso agora concreto. Eu não estou nem entrando no mérito se o contrato deveria ter sido interrompido ou não. Mas o presidente que ganhou a eleição, ele foi lá e suspendeu, né, cancelou uma licitação, um contrato de ampliação. Eu não estou entrando no mérito. Perfeito. Eu estou dizendo que existe descontinuidades. Então, por exemplo, nós demoramos a ter um prédio para o tamanho da nossa cidade. Eu acho que o que a gente tem é melhor do que o anterior, mas ele está muito aquém da comodidade para a população, para aqueles que querem acompanhar, para aqueles que querem ter informação, para a imprensa. Você não tem um lugar onde a imprensa consiga ter ali um suporte que tenha tranquilidade de fazer o seu trabalho. Quem perde é a Câmara. Quem está perdendo é a Câmara, porque a imprensa está ali. Eu não acho que não acho que a imprensa tenha que ficar no mesmo local que fica assessores, no mesmo local que é um corredor de circulação. Eu acho que deveria ter. Então, aquele prédio é um prédio que merece ajuste. Estou falando da imprensa, mas falo da população também, falo daqueles que nos visitam, falam daquelas escolas que querem levar os alunos. Por exemplo, ali a gente não tem um espaço de memória da Câmara, deveria ter. Os alunos deveriam ver lá como que foi as primeiras leis elaboradas, não entrar na Câmara e ver um monte de foto de ex-presidentes, como a história da Câmara se reduzisse em aquelas figuras que estão ali. Não tenho nada contra nenhuma também, mas eu acho que não se resume a isso. Então, ou seja, essa descontinuidade, ela também tem a ver com isso. Eu não vejo problema nenhum na reeleição. O problema não está em reeleger ou não reeleger. O problema está na falta de um projeto de médio e de longo prazo para a Câmara. Então entra o presidente, aí ele pega ali o primeiro ano, ele consegue fazer alguma coisa, quando vai colocar em prática, já sai. Eu acho que é óbvio, quem elege, eu não estou dizendo que a reeleição, ela deva ser algo, olha, o que está vai continuar, não é isso, vai ter eleição, vai continuar tendo eleição. Aliás, dá um dado, Campo Grande, se eu não me engano, Campo Grande, na legislatura 2020-2024, o presidente da Câmara de Campo Grande, ele foi eleito no dia 1º de janeiro de 2021 para o biênio 21-22 e no mesmo dia ele foi eleito para o 23-24. Eu acho que é um absurdo. Não dá para chegar a tanto, mas ele foi eleito já para os 4, entendeu? Numa votação que teve na Câmara Municipal. Então, primeiro, eu não sou contra a reeleição.
O problema não está na reeleição, está na ausência de projeto. Eu não acho que em 2 anos, falando do executivo, né? Até porque eu já fui secretário municipal, você está no executivo, você perde pelo menos 1 ano, 1 ano e meio para estruturar projetos que aqueles que precisam licitação, aqueles que precisam contratação, eles levam 1 ano, 1 ano e meio. Depois você tem mais o restante do período para poder fazer o desenvolvimento de obra, de serviço e entregar para a população. Então a Câmara, óbvio, ela é diferente, ela não faz obra diretamente, mas eu acho que ter um plano mínimo ali de atuação seria importante. Eu primeiro não sou contra, o que eu não sou a favor é da ausência de projeto, e que eu acho que não tem. Eu acho que a Câmara falta, a gente já teve avanços grandes, é inegável que a gente teve nos últimos períodos avanços da estrutura da Câmara, abriu concurso há 10 anos atrás, se eu não me engano, contratou funcionários, montou uma boa equipe da TV Câmara, isso melhorou bastante, mas eu acho que no último tempo deu uma estagnada. Eu acho que a gente tem que voltar à Câmara Municipal de Guarulhos ter o tamanho de acordo com a régua e com a estatura da cidade. Vereador, 18h49, pergunto para o senhor o seguinte, nós até estávamos brincando aqui no intervalo antes da nossa entrevista começar, de alguns fatos que ocorreram no recesso que já dão o tom do que pode vir a acontecer na Câmara. Um desses fatos que pautou a imprensa guarulhense no recesso foi a apresentação por parte do vereador Maurício Segantin de um requerimento de instalação de uma comissão especial de investigação, a SEI, da saúde, para investigar o porquê os hospitais de Guarulhos, notadamente o HMU e o Hospital Pimentas Bom Sucesso, chegaram ao descalabro, a situação de descalabro na reta final do ano passado. O vereador Kleber Ribeiro prontamente se manifestou, dizendo que estaria sendo boicotado, digamos assim, pelo Maurício Segantin, que blindaria, nas palavras do vereador Kleber, a gestão anterior. Independentemente de quem está certo ou quem está errado, não vou perguntar isso para o senhor, mas se essa comissão vier a ser instaurada, ou melhor, o senhor é a favor que ela seja instaurada? E se o senhor quiser, evidentemente, comentar, como é que o senhor viu essa celeuma criada no recesso? Olha, primeiro é bom a gente recapitular como é que é essa história da formação de comissões especiais de inquérito, de investigação na Câmara Municipal. A Câmara pode, de forma simultânea, ter lá o funcionamento de um número mínimo, máximo de comissões, que são 3 comissões ao mesmo tempo. Então, antigamente, se a gente pegar os anos 90, quando a oposição ia para lá, olha, nós vamos propor uma SEI, aí aqueles que eram da base de governo vinham, não vai aprovar, a gente não assina, rasgava documento, era uma balbúrdia, o tempo inteiro aquela disputa ali. O que eu percebo é que hoje a SEI ele tem um outro objetivo. Elas são utilizadas para poder impedir que a pauta ande das investigações que têm que ser feitas. Então, ou seja, vai lá, nós tivemos esse período aqui, nós tivemos comissões que foram apresentadas no primeiro dia da legislatura anterior, no primeiro dia, não estou dizendo, no primeiro dia da legislatura anterior já se protocolar uma série. E aí, muitos colegas vereadores, me desculpem, alguns que estão lá e outros que não se reelegeram, mas eu perguntava, mas nós vamos investigar isso aqui? Não, é importante, então, mas você vai presidir essa comissão? Vou, é importante. Então. Era tudo um jogo combinado para poder ocupar a fila para não deixar que outras comissões se estabelecessem. E teve comissão que ficou 1 ano, 1 ano e meio, lá parada, porque pedia prorrogação, não entrava e tal. Então, temos que tomar cuidado também com essas 6 malandras, que na verdade não é para investigar nada, é apenas para ocupar a pauta. Então, nós temos que tomar cuidado. E fora essa coisa de investigar um período e não investigar o outro, também, para mim, não cola. Então, ou seja, os problemas da saúde são dos que saíram, são dos que permanecem, porque tem gente que não saiu, vamos ser sinceros, tem gente que está na continuidade, o governo em algumas áreas ele é de continuidade do governo anterior, então, ou seja, não dá para fazer assim, não, eu só quero investigar o do meu desafeto político. Aí não é investigação, aí você está querendo direcionar, então nós queremos investigar porque os problemas da saúde continuam. Ou seja, por que a gente só vai o período anterior? Melhorou? Então, a partir do dia 2 e tal, então, ou seja, esses pedidos de uma batalha, ao meu ver, daqueles que querem crucificar os que saíram e daqueles que querem jogar a responsabilidade para quem está entrando, eu acho que é o pior argumento para se montar uma comissão. Acho que tem que ter seriedade. Tem que ter seriedade. Então, você não imagina, eu lidero a oposição na Câmara já há algum tempo, você não imagina a quantidade de informação que a gente recebe de maneira anônima.
E tem muita coisa que vem que a gente aproveita, vai investigar. Mas tem muita coisa aqui também que a gente vê que é direcionado porque a pessoa não quer que investigue, ela quer desviar o foco para uma outra situação menor. Então, a gente, como vereador, não podemos se prestar a esse papel de travar a fila das comissões e muito menos de apresentar coisa que não tem a menor importância. Vereador, queria questionar o senhor, nesse começo de ano, enquanto as sessões não voltam, nós dedicamos alguns programas para analisar projetos que foram apresentados durante o recesso. Nós até falamos sobre um projeto do senhor, mas eu queria, se o senhor me permite, falar de um projeto que o senhor apresentou no final do ano passado, que eu acho que é bastante importante que nós possamos fazer essa discussão, que foi o projeto das câmeras corporais nos uniformes dos GCMs. Queria perguntar para o senhor por que o senhor apresentou esse projeto e, num complemento da pergunta, nós temos agora uma bancada, um incremento da bancada da segurança pública, inclusive com o GCM, o Rafa Marques. Mas tem também o delegado Mesquita, o Daniel Santos, entre outros. O Gilvan. O Gilvan também. Mas, enfim. Aí eu pergunto para o senhor, nesse incremento da pergunta, se depois que o senhor apresentou esse projeto, se o senhor foi procurado por algum deles para questioná-lo, se manifestaram apoio ou se disseram que são peremptoriamente contra o projeto. Como que foi isso? Então, nós tivemos, ali num primeiro momento, quando a gente protocolou, pelo menos um ou dois parlamentares tentaram desqualificar a proposta. Estão dizendo o seguinte, olha, tem que colocar a câmera no vereador. Eu acho que tem que pôr mesmo, viu? Eu não tenho problema nenhum. Olha, no exercício da minha função, eu não tenho nada a esconder. Agora eu quero saber se todo mundo vai pôr. Porque é fácil falar, bravata e não discutir a propositura que a gente está apresentando. O que são as câmeras corporais exatamente? É uma proteção para a sociedade, que é o comportamento daquele indivíduo, que ele não está ali, não é o CPF dele que está ali ele está representando o Estado. Um delegado de polícia, quando ele está atuando, ele não está atuando no CPF dele. Ele está atuando representando o Estado. Um policial militar da corporação está representando o Estado. Um GCM está representando, assim como o escriturário, assim como o fiscal, assim como o vereador. E por que não, nós vamos pôr câmera em todo mundo? Porque os agentes de segurança pública, eles têm um manual, ou deveriam ter, de procedimento, de abordagem e de conduta. É diferente. Nós não estamos lidando, a nossa função de vereador, ali no final, não é a vida ou a morte. E vou dizer mais, muitos membros das corporações, sobretudo das GCMs, desse debate de militarizar as GCMs, não contaram uma coisa, porque quando você tem um problema de violência, que é a violência contra a sociedade, você perde vidas, mas também o trabalhador, porque eu considero o policial militar, o GCM, o policial civil como um trabalhador. Eles também precisam ter um grau de proteção para dizer, olha, eu tive a atitude correta, eu agi dentro do procedimento, eu fui, uma tentativa de agressão, eu tive que reagir. Olha, nós tivemos aqui um problema, você viu que... Então, ou seja, quando você tem isso. Agora, quem é contra o uso das câmeras corporais? É aqueles que não querem agir dentro do que é a legalidade. É possível você abordar um homem ou uma mulher e você abordar com o pé no pescoço dessa pessoa no chão? Não. Não é. Não, mas é porque a sociedade está muito violenta, mas não é. Você tem outras formas. É possível você pegar uma arma, eu acho que chama teaser, não sei o nome técnico, que é aquela arma de mobilização, taser, né? E você aplicar na cabeça do cidadão, como nós vimos em imagem? Não, não é possível. Não foi feito para isso. Ou arremessar alguém de uma ponte. Ou pegar uma pessoa, por mais que se... E fora, é o contrário, né? Porque a polícia está lá, ela tem que mobilizar, ela tem que prender, conduzir ao distrito. Simplesmente a pessoa foi jogada da ponte. Então não deteve, não prendeu e jogou a pessoa da ponte. Então, ou seja, este tipo de atitude é uma atitude que não combina com aqueles agentes de segurança pública que querem trabalhar de maneira séria. Eu tive uma série de GCMs que mandaram no meu particular. Falou, vereador, infelizmente você vai perder essa guerra, mas você está correto. Eu não tenho problema nenhum de usar, aliás, até prefiro, porque também essas câmeras corporais, elas vão servir também para que não haja abuso de autoridade dos superiores sobre os seus subordinados, que acontece muito dentro dos quartéis.
Quantas a gente não vê que a pessoa morreu, a pessoa está fazendo treinamento, seja o policial e tal. Então, ou seja, serve também para esse tipo, para que não haja esse tipo de abuso. Eu não acredito que os problemas da violência cotidiana em cidades grandes como a nossa, vai resolver dizendo, não, vai lá e quebra e arrebenta. A letalidade da polícia militar no estado de São Paulo aumentou e muito, mas não resolveu o problema da segurança. Outro dia eu estava assistindo uma pessoa falando sobre isso, falando, resolveu? Não resolveu. Até porque se tem uma letalidade, se tem uma busca direcionada a um determinado público. Ou as pessoas não sabem onde estão os grandes criminosos. Eles não estão morando nesses lugares que está tendo essas abordagens na Baixada. Eles não estão morando lá, eles moram nos grandes condomínios. Hoje o crime, como o nome diz, ele é organizado. Não é lá que se vai buscar. E tem o secretário que declarou dizendo, olha, o secretário de Segurança Pública diz o seguinte, a abordagem na Zona Leste de São Paulo é uma e na Zona Sul leia-se, Zona Sul a parte rica, da Zona Sul, Jardins, Morumbi, aquela região, a abordagem tem que ser diferente. Então, ou seja, a própria pessoa está convencida de que ela tem que ter uma agressividade, uma letalidade maior numa parte e em outra não. Só para não estender muito, as câmeras corporais são importantes porque a gente conseguiria entender por que aquele rapaz daquela Ferrari que estava naquela velocidade ele foi liberado. Protegeria a família da vítima que perdeu, protegeria o policial, porque diria, nós fizemos todo o procedimento. E incriminaria a mãe dele, que saiu de casa e foi lá resgatar o filho, dizendo que ele estava passando mal. Então as câmeras ali seriam decisivas para dizer, olha, o comportamento da polícia foi exemplar, o comportamento reprovável foi do motorista, que estava embriagado, possivelmente embriagado, as câmeras poderiam, e a mãe que foi lá. Nós não tivemos isso. Verdade. Então, ou seja, eu posso citar aqui vários outros casos que a gente conseguiria ter um esclarecimento melhor sobre a situação. Eu vou dizer para você, André, tem gente que não quer debater, tem gente que quer lacrar. Então tem gente que fala qualquer bobagem, qualquer besteira para poder lacrar nas redes sociais, infelizmente. E é o projeto que eu vou debater ele, quero discutir, quero ouvir especialistas, como eu tenho lido bastante sobre isso, sobre as questões da segurança e tal. Eu quero debater, quero discutir, quero que me apresente bons argumentos para que a gente não tenha, por exemplo. Vereador, 19 horas, a última pergunta que eu faço para o senhor, eu vou pegar aqui uma pergunta da audiência, que na medida do possível nós tentamos sempre dar voz ao nosso telespectador, porque eu ia questionar o senhor sobre o secretário Ibrahim mantido na Fazenda. Não poderia deixar de fazer essa questão. E o James Medeiros, nosso telespectador, questiona o senhor o seguinte, gostaria de saber como estão as investigações na Secretaria da Fazenda, porque também foi assunto na reta final de ano, e o governo, cujo slogan é a cara da mudança, manteve o secretário da Fazenda, que estava no epicentro das principais polêmicas, cuidando da verba da cidade de Guarulhos. Então, avaliação do senhor sobre a manutenção do secretário Ibrahim e eventuais desdobramentos de investigações envolvendo a secretaria, por favor. A manutenção por si só é uma contradição, porque se reclama-se de uma gestão que atuou mal na questão tributária, que atuou mal, que deixou de pagar. Quem é que deixa de pagar o fornecedor? A minha pergunta. Quem é que deixa? O fornecedor lá da obra do Baquirivu está dizendo o seguinte, nós deixamos de receber, não estamos recebendo, tivemos que mandar os trabalhadores embora e paralisamos a obra porque a gente não tinha como. Sendo que é um dinheiro carimbado, que foi um empréstimo carimbado. Quem é que no final faz o pagamento? Quem é no final? É a Secretaria de Fazenda. Então, as reclamações da ausência de proteína porque os fornecedores não estavam recebendo. Quem é que assina no final? A Secretaria de Fazenda. Então, a Secretaria de Fazenda, em qualquer governo, ela tem muito poder. A não ser que você tenha uma Secretaria de Fazenda que cuide das questões da arrecadação e uma outra pasta que cuide da questão das despesas, dos pagamentos a serem realizados. Não é assim, está tudo junto no mesmo lugar. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não tenho nada pessoal, entendeu? Porque às vezes a pessoa, eu não tenho nada pessoal contra o secretário, meu problema não é pessoal, meu problema é técnico. Tecnicamente, Guarulhos continua tendo muito mais possibilidade de arrecadar e está alguns milhões de reais atrás de Campinas, por exemplo. Dependendo do item, muito próximo de Osasco, que é menor que nós. É esse número. Eu quero debater esses números.
Porque se conseguirem me comprovar que nós estamos fazendo tudo o que é possível para melhorar a nossa cidade, e melhorar significa utilizar bem o recurso do munícipe e cobrar daqueles grandes devedores que estão devendo, como o aeroporto, como a AgriAirport, como tantos outros que precisam pagar, porque é desse dinheiro que a gente consegue melhorar a qualidade de vida aqui na nossa cidade. Se me colocarem no papel e me convencerem que nós estamos fazendo tudo e que, infelizmente, nós estamos numa maré de azar nos últimos 8 anos e não conseguimos arrecadar próximo de Campinas, eu acho que deveria ser mais pelo potencial que a gente tem, ou arrecadar muito mais do que Osasco, não é uma briga contra Osasco, eu estou citando Osasco e Campinas porque são números que eu tenho aqui mais na cabeça. Se me conseguirem me comprovar, acho que essa equipe tem que ser mantida. Ó, se foi feito tudo, ser uma equipe exemplar e tal. E sabe por que ela não é exemplar? Porque houve um processo de perseguição dentro da secretaria. Ao mesmo tempo que a gente denunciou, fomos ao Ministério Público, tivemos apreensão de documentos lá, se iniciou todo um procedimento de investigação, se aproveitou nesse momento para poder afastar e perseguir servidores públicos de carreira que não queriam, não tinham e não queriam alinhamento político, porque são técnicos. São pessoas que estão 20, 25 anos, 30 anos ali no mesmo lugar, lidando com a mesma coisa. Se preferiu mudar toda a estrutura da secretaria, inclusive para poder permitir que funções de fiscalização sejam feitas por outras pessoas. Olha o absurdo. Nós temos cargos de secretário ou de secretário adjunto que eles podem ser agentes de fiscalização. Não pode. A legislação não permite. Até porque, sabe o que vai acontecer? Se eu sou secretário de uma determinada pasta, esquece a fazenda, pode ser de qualquer outra, e eu tenho o poder de ser agente de fiscalização, agente que eu estou falando de fiscalização, é de ir lá de aplicar multa, de verificar. Se eu faço isso, tem alguns processos que eu vou pegar. Não, esse aqui, esse é muito importante, esse aqui eu vou fiscalizar, eu mesmo vou. Não precisa ir o fiscal de carreira, precisa ir o fiscal de carreira concursado. Porque se ele é concursado, os governos vão passar, ele vai ficar. E ele tem responsabilidade com o nome dele, com o CPF dele. É isso que a gente defende. Não se abriu o concurso. Abriu um concurso onde, dos últimos anos, se pedalou, para você ter ideia. 80%, acho que até mais de 80%, dos que foram chamados não ficaram no cargo de fiscal. Por quê? Porque houve uma desvalorização salarial aqui e uma insegurança jurídica dessas pessoas atuarem de acordo com a secretaria. Muitos foram embora, foram trabalhar em outro lugar. Primeiro, que financeiramente eram mais valorizados em outros lugares, e segundo, que viram que podia sobrar para eles também. Tinha chefia que ninguém queria ocupar. Por quê? Porque ocupar significa assinar. Falou, não, eu sou funcionário de carreira, eu não vou assinar essas aventuras fiscais, tributárias que estão fazendo aqui. Então, ou seja, a minha visão é essa, eu não tenho nada, não é pessoal, mas eu quero saber exatamente por que os nossos números são tão ruins. Por que os nossos números são tão ruins e uma cidade tão grande que tem potencial, com toda a tecnologia hoje, tem potencial da gente poder ter uma cidade que cobre os grandes devedores, que cobre menos, que esteja menos preocupado com os pequenos devedores. Só para você ter uma ideia, você sabe o número de pessoas que estão sendo protestadas, que estão recebendo uma cartinha em casa, por conta, por exemplo, da taxa do lixo? Sabe aquela taxa do lixo? Não, nós vamos devolver, não devolveu. Tem gente recebendo uma cartinha, vem com aquela cartinha que é um convênio do poder Público Municipal com o Judiciário, porque foi para dívida ativa. Está sendo executado, está sendo protestado. A pessoa só percebe quando ela fala, chegou isso aqui. Até porque, por ser advogado também, às vezes clientes nossos nos procuram dizendo, eu estou com essa restrição, eu quero entrar com um processo porque eu não sei o que está acontecendo. Quando a gente vai verificar, de fato existe um protesto que a prefeitura está movendo aos milhares na cidade. E você vai ver os valores, são valores, pequenininhos. Os grandes não estão nessa situação, porque eles entram com recurso, aí o recurso vai para aquela gaveta, funda, que tem lá e o recurso nunca é julgado, mas eles dizem eu tenho recurso. Agora os pequenos estão sendo o tempo inteiro penalizados. Então, eu particularmente acho que a cara da mudança, neste caso, é a cara da continuidade. Até porque, nesse caso, se o mesmo filme for repetido, pode resultar nos mesmos problemas que o prefeito que agora está criticou quando era oposição e que teria que administrar se a mesma fórmula de comando da Secretaria de Fazenda for repetida. Vereador Edmilson Souza, muitíssimo obrigado pela sua presença. Volte mais vezes, bom trabalho para o senhor
na volta das sessões da Câmara. Conte sempre com o Radar de Notícias, é um prazer tê-lo aqui. Uma boa noite. Obrigado, boa noite. Quero aqui, antes de encerrar, me solidarizar com todas aquelas pessoas que esses últimos dias têm perdido suas coisas no meio a várias enchentes que têm acontecido na cidade. Prevenção de enchente não pode ser peça marqueteira para a internet. Tem que ter ações específicas que resultem em resultados. Não pode ser algo que a gente faz só para dizer estamos fazendo, mas na prática a gente sabe que não é um trator que vai resolver. Isso tem que ser uma política grande. Infelizmente tem gente perdendo coisas e infelizmente também a previsão até domingo é de muita chuva na cidade de Guarulhos. Minha total solidariedade a todas as pessoas. E eu me junto, o nosso programa de forma geral se junta à manifestação do vereador. É lamentável e tomara, se proteja, que Deus possa, na sua misericórdia, mas também nós sabemos que é muita chuva, que tudo possa transcorrer dentro do mais próximo possível do normal, para que possamos mitigar as perdas de tantas e tantas famílias, não só em Guarulhos, mas como Brasil afora. Vamos embora, portanto, encerrando mais uma edição do Radar de Notícias desta quarta-feira. Voltaremos amanhã, quinta-feira, no horário de sempre, 18 horas, na TV Guarulhos, com transmissão simultânea pelo YouTube, Facebook e Instagram. Até amanhã, boa noite e tchau. No ar, Radar de Notícias.